Bom, então, continuando aqui com as alterações, agora vamos lá no componente, tá? Então, aqui no caso do cargo, nós temos aqui o cargo component, onde nós temos que realizar aqui as devidas alterações, ok? Então já está sendo mostrado aqui um erro, né? Que aqui ele já retorna um observable, ok? Então aqui nós vamos fazer o seguinte, tá? Vamos criar aqui um outro método. No caso aqui, o método carrega dados. E vamos remover esse cara daqui. E aqui no ng onInit nós iremos chamar esse método, tá? O método carrega dados. Ok. E aqui agora, esse método getCargos, né, como nós vimos anteriormente, ele está retornando um observable, tá? Então, vai ser realizada aí uma requisição, uma requisição assíncrona, tá? E o que nós vamos fazer aqui então? Nós vamos utilizar aqui, ó, o método subscribe, tá? Para observar, né, vamos dizer assim, para ficar escutando a resposta do servidor, né? Aguardar a resposta do servidor, ok? Caso o servidor caso não ocorra, né, nenhum erro no servidor, o que ele vai retornar? Ele vai retornar uma lista de cargos, tá? Então eu vou pegar aqui essa lista de cargos e vou realizar um tratamento, tá? No caso aqui, eu vou definir essa lista, no caso aqui, na variável cargos, ok? Então eu vou pegar aqui, ó, cargos, recebe lista, ok? Aqui eu posso remover esse trecho, tá? E se ocorrer algum erro, nós temos que realizar aí um tratamento, tá? Se ocorrer algum erro, o que será feito? Nós podemos aqui emitir uma mensagem para o usuário, tá? No caso aqui, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro eu vou comentar aqui esse código, tá? E nós vamos fazer o seguinte. Ao invés aqui, no caso aqui nós temos, tá, um message, tá? Dentro aqui do component cargo, temos um outro message dentro lá do cargo detalhe também, né? Vamos fazer o seguinte, tá? Vamos remover esse message daqui, ok? Precisamos tirar aqui também do template. No caso aqui eu vou remover esse grow, né? E vamos adicionar esse cara lá no app component, né? No template principal, tá? Então o grow vai ficar aqui no app component HTML. E no caso aqui nós já removemos aqui do cargo component, tá? E aqui agora nós vamos fazer o seguinte. Aqui em variáveis globais, tá? Aqui na classe variáveis globais,
vamos criar aqui um método mostra mensagem, tá? No caso aqui, o que terá que ser feito? Vamos copiar esse código, colar aqui. Vamos só copiar o que está aqui nessa classe. Temos aqui o message. Precisamos aqui realizar a importação do componente, que faz parte lá do Prime NG. Ok. E agora nós vamos aqui, fazer o seguinte, tá? Esse método ele recebe aqui inicialmente 3 parâmetros, né? No caso aqui, o tipo de mensagem, né, que vai ser recebida, né, se é de informação, se é um erro, de alerta, no caso aí o título, né, o sumário, e também o detalhe dessa mensagem. Então vamos receber aqui esses parâmetros, tá? Esses parâmetros são todos do tipo string, então vamos aqui definir o tipo como string, o título também como string, e no caso aqui a mensagem também como string, tá? No caso a mensagem vai ser o detalhe, ok? E aqui nós vamos alterar para tipo, aqui vamos colocar como título, e aqui no detalhe a mensagem, ok? E agora nós vamos aqui, no caso, salvar, no cargo component, nós vamos chamar esse método, tá? Então, global, ponto, aqui ficou faltando o this, ponto, mostra mensagem, tá? No caso aqui do tipo, tá? Eu já estou aqui com a página do Prime NG aberta, né? Vamos aqui acessar esse componente Messages para a gente visualizar quais são os possíveis tipos, né? Aqui. Nós temos esses 4 itens aqui, tá? Então, vou fazer o seguinte, eu vou copiar esses caras. E aqui em variáveis globais, eu vou definir aqui o seguinte. Simplesmente criar uma variável, tá, com o mesmo nome e definir o conteúdo delas, tá? Ok. E aqui no cargo component, o tipo nós vamos definir aqui como this.global. No caso aqui é uma mensagem de erro, tá? Então vamos definir como erro. O título vamos definir aqui como ocorreu um erro, tá? E aqui esse erro, no caso esse erro nós vamos aproveitar aqui também que nós já estamos atualizando aqui essa classe e vamos criar aqui um método trata erro, tá? Esse método trata erro, ele vai receber aqui um parâmetro erro, que é um HTTP. No caso aqui é um HTTP
caso aqui é um HTTP error response, tá? E esse cara, ele vai retornar uma string, né? Esse método ele vai retornar uma string, ok? O que nós vamos fazer aqui então? Primeiro, nós vamos verificar, tá, se esse erro ele retorna aqui um erro, tá, que é um HTTP erro response, né? Vamos verificar se esse objeto aí, se esse erro realmente foi definido lá pelo servidor, tá? Se tiver sido definido pelo servidor, então nós vamos retornar aqui o seguinte. Nós temos aqui a opção, no caso, é a mensagem, tá? No caso aqui é o message, só que não é esse message aqui que ele está querendo importar lá do Prime NG, ok? Nós vamos retornar então, no caso, essa mensagem de erro, tá? Agora, se esse erro, né, não estiver definido, o que nós vamos retornar aqui? Vamos retornar aqui o seguinte: uma string, né, como erro desconhecido, tá? Então, o erro não foi definido pelo servidor, né? Esse aqui, quem vai retornar essa mensagem vai ser o servidor, mas se o servidor não retornar nenhuma mensagem, nós definimos aí como erro desconhecido, tá? Então, voltando aqui no cargo component, aqui sim, nós vamos lá no this.global.trata erro e vamos passar esse erro aí que foi recebido como parâmetro, ok? Bom, então, o procedimento que está sendo realizado aqui, nós realizamos aí uma inscrição, né, nesse observable, né, para ficar aguardando o retorno do servidor. Se retornar ok, né, nós buscamos aí, então a lista de cargos, né, e definimos aqui nesse array de cargos, né, que nós já havíamos criado aqui anteriormente. Se ocorrer algum erro, nós iremos mostrar essa mensagem para o usuário, tá? Lembrando também, voltando aqui no app-component.html, nós temos que alterar aqui para global.messages, tá? Já que aqui no app-component nós temos o global, né, definido aqui no construtor, e esse message agora está lá dentro da variáveis globais, né, da classe variáveis globais, ok? Vamos salvar. Ok. No caso aqui, nós teremos também que alterar o método excluir, tá? Então, da mesma forma, o método excluir, nós vamos está sendo passado aqui como parâmetro o cargo selecionado, tá? Só que nós mudamos lá para receber um inteiro, né, um número. Então vamos passar o ID e aqui agora nós vamos chamar também o método subscribe, tá? E nesse método subscribe nós vamos fazer o seguinte. No caso aqui, o retorno do método excluir, ele não vai retornar nenhum objeto, tá? Então o que nós vamos fazer? Vou criar aqui uma variável qualquer, né? Pode ser aqui o underline mesmo, e retornando, caso o servidor retorne, né? Não retorne um erro, né? Dê um ok lá na resposta, nós vamos fazer o seguinte: vamos desabilitar os botões, né? Porque não vai ter nenhum registro selecionado, tá? Agora nós precisamos chamar aqui também o método carrega dados, né, para atualizar a lista dos itens, né, já que foi excluído um item lá da lista, então nós precisamos atualizar essa lista. E aqui no caso
nós vamos utilizar esse mesmo método aqui, tá? Para mostrar essa mensagem, tá? Só que aqui agora vai ser uma mensagem de informação, vai ser uma confirmação e a mensagem de que o registro foi excluído com sucesso. Ok? Aqui nós podemos remover, tá? Agora, se ocorrer algum erro, aí sim nós iremos realizar aqui o mesmo procedimento. Vamos chamar lá o método. Opa! É o método mostra mensagem, tá? E para verificar, né, para definir essa mensagem, nós vamos chamar aqui o método trata erro lá da classe variáveis globais, tá? Bom, então essas são as alterações aqui do cargo component, né? No caso, nós precisamos alterar aqui também o cargo detalhe component, né? Nós já podemos remover aqui esse message. Ok. Cargo detalhe component. Podemos aqui tirar esse import, né, já que não está mais sendo utilizado. Nós aqui podemos remover também. Opa. Temos aí cargo service. Aqui no caso, nós vamos fazer o seguinte, né? Vamos aqui também chamar o método subscribe, se inscrever, né, nesse observable. Vamos chamar esse cara aqui de objeto, né? Se o servidor retornar ok, o que será feito? Nós vamos atribuir aqui o cargo a esse objeto que foi retornado lá do servidor, tá? Se ocorrer um erro, nós vamos realizar aqui o mesmo procedimento, tá? Vamos copiar aqui esse código. Ok. Aqui, no caso, nós precisamos realizar esse procedimento aqui, né? Só depois de receber a resposta do servidor. Ok. O método retornar e aqui agora o método salvar, tá? Bom, aqui nós podemos remover. Aliás, vamos deixar aqui somente para a gente copiar, né, a mensagem, tá? Bom, então vamos aqui no subscribe, né? O salvar, ele retorna também um objeto. Vamos realizar aqui o mesmo procedimento, tá? Copiar aqui esse código. Colar aqui. No caso, não é necessário realizar essa verificação. E aqui, na verdade, aqui nós não vamos mostrar nenhuma mensagem, tá? Aliás, nós podemos mostrar a mensagem, né, se o objeto foi alterado, tá? Registro alterado com sucesso.
No caso aqui é só uma confirmação, né? Não é um erro. E aqui o tipo da mensagem é info. Ok? Bom, então é isso. Então aqui no método salvar, nós fazemos aqui um subscribe, né? Uma inscrição. Aguardamos aí a resposta do servidor. Se for ok, atualizamos o objeto que foi atualizado lá no servidor, mostramos a mensagem para o usuário, né, para o usuário saber que foi realizado um procedimento. Se ocorrer algum erro, também apenas aqui mostramos uma mensagem de erro para o usuário. Tá?